Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Trevo Podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Jackson Freitas e esse do meu lado é o Leonardo Maciel. Olá a todos, prazer e satisfação estar aqui de novo, gravando mais um dia. E gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e acompanhando nosso trabalho. Rapaz, ó, o Leozão agora tá falando bem, ó. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa mega legal, uma pessoa que é da área de nutrição, formada em nutrição. Ela atua em nutrição clínica e materno-infantil aqui no nosso município e aceitou nosso convite para falar sobre essa área que é muito importante, principalmente para quem pretende ter um bebê aí futuramente ou já está nesse processo. Hoje a gente começa com a Jamile. Oi, Jamile. Bom Olá, dia, boa tarde ou boa bom noite, dia, boa depende tarde, da, boa noite. da hora. Muito obrigado por aceitar esse convite com a gente. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui presente. Quero parabenizar, inclusive, a iniciativa de vocês dois, Obrigado. porque o podcast é uma iniciativa muito legal para o município. Eu acredito que é necessário a gente falar sobre os profissionais que estão aqui presentes, atuantes, as pessoas que são influentes e que merecem visibilidade, até por um sentido de trazer informações relevantes para as pessoas que não têm acesso a determinadas informações, como, por exemplo, no consultório. Então, é um momento que eu acredito que hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal. Vamos falar sobre assuntos legais, bem básicos, E bem importante, e né? bem importantes. E eu espero que eu possa contribuir com as pessoas que estejam assistindo, de alguma forma, na saúde das pessoas e trazer informações relevantes para vocês. Com certeza, com certeza. A nutrição é um assunto muito importante e por isso que eu quis insistir em trazer logo aqui, principalmente para quem pretende se formar no futuro aí, quer entender mais dessa área e até mesmo para algumas mães aí que têm dúvidas, né, nessa questão. Mas antes da gente começar, eu quero dar um recadinho para vocês, que esse podcast ele é em parceria com a instituição ADESC, e a ADESC tem vários projetos legais aqui no prédio, além de biblioteca gratuita para quem quiser ter acesso à literatura, para quem tem seu filho e quer dar a ele uma experiência mais educacional, tem a brinquedoteca em conjunto com livros infantis aí também, se ele quiser aprender a ler ou conhecer várias histórias legais. Então segue a Desk nas redes sociais, a Desk PA no Instagram, lá tem muito conteúdo legal. E outra coisa também, se você aí pretende comprar um smartphone futuramente, não sei se você já conhece, mas nós temos uma loja chamada Infinity Import aqui em Santa Maria, que tem diversos modelos modernos aí, desde Xiaomi, Androids variados e até mesmo iPhones. Você pretende comprar um iPhone aí e está na dúvida se o teu, sei lá, o teu fornecedor ou o teu vendedor aí vai te entregar um produto original e principalmente sem ser negócio de vitrine, que esse telefone de vitrine aí é só roubada. Vai lá na Infinity Import, segue eles lá no Instagram, eles parcelam até 12 vezes e tem aquele desconto legal se você for pagar à vista. O modelo que você quiser, ele tem, se ele não tiver na hora, ele encomenda em alguns dias, tá na mão, viu, pessoal? Então vai lá, confere o que a gente está falando aqui, ó. Infinity Imports, vai lá, é isso aí, organização, né? Anderson Silva. Obrigado, Anderson. E aí, Leozão, bora começar? Vamos. A primeira pergunta, assim, a primeira dúvida que eu tenho é em relação o que é a nutrição? Porque a nutrição ela está ali na área da saúde e tudo. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é essa área assim tão complexa, mas também tão importante para a vida das pessoas. A nutrição realmente é uma área muito complexa, porque a gente, primeiro que desde quando nós nascemos, a alimentação ela está envolvida em tudo que a gente realiza. Então, se você for observar, a alimentação ela não é só o fato de nutrir, é uma questão social, cultural, religiosa. Então, tudo que se envolve sociedade, âmbito social, confraternização, sempre vai ter alimentação envolvida. Então, falar sobre alimentação para o nutricionista é muito complicado, porque é como se a gente estivesse causando desconforto na população, né? Essa que é a verdade. A gente está aqui para causar desconforto, porque muitas vezes a gente fala aquilo que as pessoas não querem ouvir. Então, é difícil. E, assim, é algo que todo mundo acha que entende sobre o assunto, né? Então, é uma profissão muito desafiadora.
tá? Mas é extremamente importante. Eu vejo muitos casos, por exemplo, até eu já fui assim. Você sabe que tem que se alimentar bem. Aí o cara vai lá, compra uma maçã, uma banana e acha que está se alimentando bem. Muitas vezes o fato de você ter uma fruta na mesa não quer dizer que é uma boa alimentação ali, que você não sabe a procedência do alimento. Acontece muito isso nas consultas que você faz? Sim, bastante. As pessoas às vezes se preocupam com uma única refeição, né? Por exemplo, pessoas que fazem academia, musculação, exercício físico. É uma coisa que chegam no consultório e já perguntam: o que é que eu vou comer de pré-treino? O que é que eu vou comer de pós-treino? Então, a preocupação é esse momento, sabe? E esquecem do total, porque é o total que é o importante. É o teu Aham. dia a dia, o que tu consome no teu dia inteiro, não só a refeição de pré e de pós-treino. E principalmente Como... as refeições que a gente chama de almoço e janta, que são as principais, né? Sim, E que muita gente acha que fazer uma merenda ali mais saudável vai substituir um almoço irregular que ela vai sim. fazer. Os shakes da vida, né? Que substituem o almoço e jantar. Nem sempre são as melhores opções. Tudo depende de uma avaliação individualizada que o nutricionista vai fazer, né? Para determinado paciente, a gente encontra uma conduta diferente, né? Se for o caso, a gente faz uma adequação em termos de vitaminas, carboidratos e proteínas, né? Mas é tudo muito individualizado. Por isso a necessidade da consulta, por isso a necessidade de você procurar. É diferente de você pegar uma dieta pronta de internet e seguir para todo mundo, né? Então, cada pessoa tem a sua individualidade. É importante, por isso, ir à consulta, fazer avaliação física. A gente faz uma avaliação bem ampla, a consulta não é rápida, leva um pouquinho de tempo, porque a gente faz uma avaliação geral, né, para que a gente possa fazer a prescrição adequada daquele paciente, da rotina, dos hábitos alimentares, do dia a dia do paciente, para que ele consiga chegar naquele objetivo. Né? Então, é algo assim bem maior do que as pessoas podem imaginar. Tu citou a questão da avaliação. Quando uma pessoa chega no consultório, aí você faz toda aquela avaliação, o IMC, é, já dá para identificar, a partir do IMC da pessoa, dá para saber o, o estilo de vida que a pessoa leva? O IMC, ele é um método, primeiro o IMC, para quem não conhece, é índice de massa corporal. É um método que a gente utiliza, mas ele sozinho, individualmente, não é parâmetro para diagnóstico nutricional. Ele Uhum. nos dá um valor de diagnóstico nutricional, de baixo peso, eutrofia, sobrepeso, obesidade, né, e classificações de obesidades. Mas a gente faz uma avaliação muito maior que o IMC. Só o IMC não é suficiente, né? Então, a gente realiza na consulta toda uma anamnese, que a gente chama, que é histórico clínico, histórico familiar, se aquela pessoa já teve ou não alguma doença, verifica exames laboratoriais, verifica, por exemplo, como que está o funcionamento intestinal, faz exame físico. O que é exame físico? Avaliar, por exemplo, condições de cabelo, condições da cor da pele, se está ressecado ou não. Então, uma infinidade de Um exemplo agora gerou uma dúvida. Queda de cabelo, ela é fruto de uma má alimentação ou da falta de algum nutriente, é isso? deficiência nutricional de determinados nutrientes, de vitaminas e minerais. Né? Então, isso pode gerar algum tipo de queda de cabelo, alopécia, Calvície, tá. calvície. A calvície, na verdade, não só por uma condição nutricional, né? Também vem aí outros Genética, fatores, né? genéticos, enfim. Pode continuar, Léo. Jamile, você falou que existem diversos diagnósticos, tudo. É, chega muito paciente obeso com algum grau de obesidade para se consultar com você, principalmente jovens que estão buscando uma qualidade de vida melhor. Hoje a obesidade ela é um grande problema. A obesidade, com certeza, hoje é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, né? Que, infelizmente, vem a cada dia crescendo. Né? E é uma doença que precisa ser encarada como doença, que tem aí vários fatores de risco para outras doenças, né? Doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, enfim, uma infinidade de doenças que são veiculadas pela obesidade. E é
um crescente crescimento, né? Crescente crescimento. É em constante crescimento, na verdade. Infelizmente, por conta do estilo de vida que hoje a gente vive. Né? Muita correria, as pessoas estão buscando cada vez mais por praticidade. Alimentos Alimentos industrializados. industrializados. Então, às vezes, esquecem do básico, né? Esquecem do cozinhar, esquecem do comer aquela comidinha de casa. Buscam nas ruas, né? Por merenda, lanche rápido, prático. E deixam, por exemplo, de praticar atividade física e vem aí aumentando, porque, na verdade, a obesidade é multifatorial. Não é só uma questão alimentar, né? É tanto que quando você trata um paciente com obesidade, não é só o nutricionista que precisa ali, mas sim uma equipe multi, é o psicólogo, é o endócrino quando necessário, é o educador físico. Então, são várias questões envolvidas, né? Uma coisa que eu escuto muito é as pessoas falarem assim: "Ah, eu preciso criar vergonha na cara. Eu estou com excesso de peso, eu preciso criar vergonha na cara." Você já deve ter ouvido essa palavra, essa frase, né? Aham. E, na verdade, não é criar vergonha na cara. O indivíduo que tem obesidade, que é uma condição muito comum hoje, infelizmente, ele precisa nada mais do que ajuda. Ajuda de profissionais adequados. Principalmente psicológica também, né? Exatamente. Porque envolve questões hormonais, enfim, uma infinidade de fatores ali associados, né? E a obesidade, ela traz também uma grande problema, que é a questão da autoestima da pessoa, né? Então, a pessoa tem baixa autoestima e tudo, se sente inferior às outras por não ter aquele corpo perfeito, tudo, Sim. não ter aquela qualidade de vida. Então, Porque isso passou a ser uma bandeira da sociedade, né? De querer o corpo perfeito, ter mais sociedade prega, aparência, né? É. E aí a gente encontra hoje uma busca muito grande por facilidade para o emagrecimento, que é um risco muito grande, né? Hoje na Bariátrica é uma internet. dessas, né? Não só falando de cirurgias, mas falando de facilitadores, emagrecedores, remédios, medicamentos, que muitas vezes é um tiro no pé que as pessoas dão em busca de Aham. condições fáceis para chegar naquele objetivo e nem sempre é o melhor caminho, né? Então, e traz um risco muito grande, né? Por exemplo, sibutramina é um medicamento extremamente perigoso para quem toma, se não tiver acompanhamento médico. O que é mesmo esse remédio que eu não sei? Sibutramina é um remédio que ajuda a reduzir peso. Então, é um medicamento tarja preta, pesadíssimo. Caramba. e não só eles, como, por exemplo, produtos que se dizem naturais. É isso que eu acho mais engraçado, porque as pessoas, é um produto natural, então eu posso consumir. E nem todo produto natural é Pode se indicado para consumir. todo mundo. Então, porque a dona Maria da rua de casa tomou o chá tal e emagreceu, eu posso tomar e vou emagrecer. Não é por aí, né? Até os chás ou os produtos naturais, eles são indicados para determinados pacientes. Então, hoje, infelizmente, a gente acompanha casos de óbitos. Você vê que vem acontecendo, né? Recentemente aconteceu. É um caso de uma enfermeira que consumiu um produto de chá para emagrecedor, e veio a óbito. Recentemente também veio o caso da Paulinha Abelha, que eu ainda não vi, na verdade, nenhum parecer oficial se foi realmente em relação a isso, mas eu vi muito Falava-se muito nessa questão dela insistir em emagrecer através de medicamentos, né? lesão renal e hepática por conta do uso. Esses em excesso. sucos verdes que a gente vê, várias receitas na internet, botam mistura, fica aquele suco verde grosso. Isso, de fato, tem alguma relevância no emagrecimento? O emagrecimento ele vai muito além de consumir um só alimento. Então, primeiro que não existe um alimento ou um suco que vai emagrecer a pessoa, né? O suco verde é emagrecedor. Ele pode auxiliar, claro, se você tiver também uma boa alimentação e tiver um bom exercício físico, para que você venha a emagrecer. Mas não é um único alimento que vai, né, emagrecer, né? E também Imagino. depende, né? Por exemplo, pessoas que têm pressão alterada, né? Se você colocar ali gengibre, outros componentes, pode até alterar a pressão daquele indivíduo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
não é indicado para todo mundo. Depende do que vai utilizar, de quanto vai utilizar. Por isso a importância do nutricionista orientar quantidades e alimentos específicos. Massa. É, é, talvez muitas pessoas não sabem, mas os mais próximos. O meu pai ele passou por um tratamento oncológico, né? De câncer. Ele, graças a Deus, descobriu muito cedo e pôde, com o tratamento, pelo SUS, importante dizer, que pelo SUS é difícil. E pelo fato dele ter descobrido cedo, deu esse tempo para ele, né? De esperar, ficar na fila até conseguir um leito lá para poder fazer esse tratamento. Só que uma das principais coisas que aconteceu com ele foi, como é que eu posso dizer, aquela energia de trabalho, que muita gente fala que isso acontece, mas só quando a gente passa que a gente vai ver realmente ali dentro da sua casa o que está acontecendo. E hoje ele não tem mais disponibilidade para trabalhar, não tem mais ânimo para sair para canto nenhum, só quer ficar em casa. Isso a gente sabe que é decorrência desse tratamento, que é muito forte. Agressivo, né? É muito agressivo. E uma das coisas que me falaram hoje, né, pós-tratamento, é que se ele tivesse tido um acompanhamento com um nutricionista, ele poderia ter feito uma alimentação, uma rotina alimentar que poderia ter evitado com que ele chegasse a esse estágio. Aí, qual a minha dúvida aqui? Qual o tipo de tratamentos, não basicamente os tipos, mas um tipo de acompanhamento nutricionista que pode ajudar ele a evitar quando essas pessoas que estão fazendo esses tratamentos e se tem algum acompanhamento que dá para melhorar, já que ele está nesse estágio. A alimentação, Jackson, a nossa alimentação ela pode tanto melhorar a qualidade de vida, ela pode melhorar também a qualidade de vida em relação a doenças como o câncer, que é uma doença muito agressiva, e o tratamento muito agressivo, como ela também pode piorar o prognóstico. Então, o paciente de câncer que não tem um acompanhamento devido, não recebe ali os nutrientes específicos por conta da demanda, que é muito alta, aporte proteico, de vitaminas e minerais, o tratamento, né, acaba que enfraquece muito, anemia e outras deficiências que acontecem por conta do tratamento, e até também por conta do apetite, que reduz bastante, então o paciente acaba que deixa de consumir determinados alimentos, por conta do apetite menor, que em decorrência é um efeito adverso da medicação, né? Um efeito adverso da quimioterapia, da radioterapia, enfim, do tratamento que foi realizado. Então, isso acaba que gera, né, deficiência nutricional, gera fraqueza, como você relatou, gera anemia, enfim, outras condições. Acontece a inapetência, né? Inapetência. E é a dificuldade de aceitar alguns alimentos. Isso. Isso a gente percebe muito no caso do meu pai, que é o exemplo aqui, que a gente tenta dar um alimento para ele mais natural, uma fruta, uma coisa assim, e ele tem muita rejeição, não gosta, não desce, ele até tenta às vezes, mas não dá certo. Altera o paladar, por exemplo, né? Isso acontece muito. Então, existe algum procedimento que dá para ir mudando esse paladar ou colocando... é um efeito adverso do tratamento. Então, o cuidado se, por exemplo, o nutricionista percebe que o paciente está perdendo peso, está perdendo massa muscular, porque ele também tem que fazer avaliação física para avaliar isso, que é algo recorrente, né? Perder redução de massa magra. Então, ele começa, se não é possível a gente conseguir atingir aquele termos de vitaminas, de minerais na alimentação oral, ele começa a fazer, por exemplo, prescrição de suplementos. Então, isso é indicado em casos onde não há, a gente não consegue atingir aquela quantidade diária, dose diária de determinados, né? Até para que aumente o aporte, para que aquele indivíduo tenha um bom estado nutricional, para que ele tenha uma boa resposta da doença, né? Ou seja, a gente chama de um bom prognóstico, ou seja, que a evolução da doença seja melhorada dia após dia. E, aí, consequentemente, ele tenha uma melhor qualidade de vida, né? Mas se o indivíduo não tem esse aporte, não tem esse cuidado, não tem esse acompanhamento, acaba que acontece deficiência nutricional, né? Muda muito, por exemplo, função intestinal, e aí uma coisa vai levando a outra. E, Jamile, quando o nutricionista pega um caso desse, vocês indicam a questão da suplementação para tentar sanar um pouco essa deficiência
de nutrientes que acontecem em um paciente com câncer, né? E se esses suplementos eles contribuem muito com a melhora de alguns quadros em alguns pacientes? Com certeza. A suplementação ela vem aí para isso, né? Para a gente conseguir, quando o paciente não consegue consumir diariamente o volume necessário de calorias, de carboidratos, de proteínas, de vitaminas. Então, a gente já faz uso de suplementação. Existem 3 formas de alimentar o ser humano, que é a alimentação via oral, que é a que a gente utiliza, né? A interal e a parenteral, que seja por sonda ou seja é. A alimentação interal, ela é através de sonda. A sonda pode ser nariz, boca, né? Ela é inserida até o estômago ou o intestino. Tem aquele processo da mastigação. Isso. Geralmente, pessoas que estão hospitalizadas, que não estão, por exemplo, em UTIs, né, CTIs, que não conseguem fazer alimentação via oral. Ou que fazem alimentação via oral, mas não conseguem atingir a quantidade de caloria, vitamina, mineral do dia. E a parenteral em último caso, porque existem vários efeitos adversos, mas é soluções por veia. Extremas, né? Endovenoso, que pode ser, né, no O braço. nutriente ingerido diretamente ali. Né? Isso. São, por exemplo, soluções de nutrientes, né? Aminoácidos, que são formadores de proteínas, para que aquele paciente não entre em perder massa muscular, enfim, né? A desnutrição hoje, ela é um fator primordial e fundamental, se não houver o cuidado, para causa de óbitos de pacientes hospitalizados. Então, por isso a importância do nutricionista no hospital, para fazer avaliação, para avaliar se aquele paciente está perdendo massa muscular ou não, o que está acontecendo, né? Porque a desnutrição ela é realmente um problema que causa morte, principalmente no âmbito hospitalar. Existe também uma dúvida que eu até fiz uma pergunta um tanto quanto complexa, que foi a questão do endomorfo e do ectomorfo, mas, enfim, não dá para colocar aqui, mas aqui, assim, eu queria... A gente ia ter que ter um episódio só disso. É complicado, tá, questão de nutrição é muito complexo, cara. Mas, assim, uma dúvida que eu tenho é se... Falou aí, é muito complexo e o pessoal quer usar a internet e... Acha que é soluções fáceis do pai Google, do tio o tio Google não vai substituir um médico, um profissional. Jamais. De jeito nenhum. Se existe algum tipo de método... quando o paciente chega lá no consultório e tudo, aí você vê o tipo de corpo que ele tem. Existe uma forma de... Existe uma dicotomia, existe uma dupla forma de... Uma dupla forma, não. Essa tá horrível. Existe uma forma específica, uma diferenciação na abordagem na hora que você vai passar algum tratamento, tudo? Com certeza, principalmente porque eu atendo crianças, adultos, idosos, gestantes, mulheres tentantes. Então, para cada categoria, vamos dizer assim, existe formas diferentes de avaliar, né, aquele paciente. Então, a avaliação de um idoso, por exemplo, é completamente diferente da avaliação de um adulto, né? Até porque os métodos, os gráficos, os cálculos, eles são diferentes, porque são demandas diferentes, né? E aí a gente observa primeiro qual o tipo de paciente, para que a gente possa fazer a consulta baseado naquele paciente. Então, até forma de avaliar. Avaliação física, por exemplo. Então, existe hoje aí vários tipos de avaliação que a gente realiza. As avaliações elas são diferentes de paciente para paciente. Então, eu posso usar a avaliação antropométrica com adipômetro, que é a que faz a pinça para verificar percentual de gordura, de massa muscular. Existe o exame de bioimpedância também, que avalia tudo isso. Mas a gente encontra quais são os pacientes e identifica quais pacientes utilizar esses métodos, para que a gente possa obter o melhor diagnóstico e, consequentemente, traçar o melhor plano de tratamento. Vamos lá. Eu tenho muitas dúvidas, porque muitos casos aconteceram comigo. O caso do meu pai e tem o caso da minha irmã, que ela teve bebê recentemente. Eu acho que não está com 6 meses ainda.
ou deve estar com 6 meses, mais ou menos, que ela teve bebê. E uma das coisas que eu mais pude notar era a dificuldade alimentar. Muita gente aconselhava alimentos que a sociedade costuma ter aquelas culturas, né? Mas tudo que a mãe ingere afeta o feto, né? Então, eu acabei tendo várias curiosidades a respeito disso aí. Isso a gente pode dizer que é a maternidade materno-infantil, né? Parte da nutrição. E, assim, quais cuidados que uma mãe que pretende ter um bebê, ou já está nesse processo de gravidez, ou já teve, está nos primeiros meses aí, ela tem que ter com a alimentação dela a respeito desse assunto aí? Certo. Eu recebo no consultório mulheres que querem engravidar, e assim como mulheres já, né, já no período gestacional. É super necessário procurar, principalmente por profissional, para que faça acompanhamento, verifique a utilização de suplementos de ferro, ácido fólico, em alguns casos ômega 3, enfim, alguns tipos de suplementos que são super necessários, porque a demanda é muito maior agora a partir desse momento, para construção fetal, enfim, né, formação de tecidos, né, proteína, enfim. E esse acompanhamento ele é fundamental para que a gente consiga ter uma boa gestação e para que esse bebê, para que a gestação seja adequada e saudável, para que esse bebê tenha um adequado crescimento e desenvolvimento, né? Assim como a saúde da mulher. A gestação, eu costumo dizer que ela é porta aberta para várias doenças, incluindo o diabetes gestacional e a hipertensão gestacional. Então, por isso a importância do acompanhamento nutricional, para que a gente possa avaliar, né, e tratar. Caso a gente consiga diagnosticar precocemente essas doenças, a gente pode tratar e a mulher, depois do parto, não vir a ser diabética ou hipertensa. Se for diagnosticado tardiamente, muito provavelmente ela vai ser para o resto da vida, né, hipertensa e diabética. Então, enfim, e como fator de risco mesmo para a gestação e tudo. Então, é um acompanhamento super necessário nessa fase. Uma coisa que eu vi também acontecendo com a minha irmã, depois que ela teve o bebê, ela tem que amamentar, né? A amamentação acho que é o principal alimento que a criança deve ter. Dificilmente o caso que é diferente. Só que acontecia da bebê ter muita cólica, devido à alimentação que ela tem, que vai para o leite, que vai para a criança. Qual a preocupação que uma mãe tem que ter nessa parte aí? Qual tipo de alimento ela tem que evitar? Qual tipo de alimento é mais adequado em contexto geral? Porque tem também os contextos específicos, né? Que é de caso a caso. Mas tem um mais geralzão que é ideal toda mãe saber. É engraçado a gente falar sobre maternidade, Jacques, porque assim, é talvez uma das áreas mais difíceis da atuação do nutricionista. Porque assim, a gente não lida diretamente com o paciente, que é a criança. A gente lida com a família, com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó, com o vizinho. E todo mundo tem uma fala diferente. Cada um tem o seu pitaco, sua informação, que às vezes Isso é desinformação. Vem de uma cultura, né? Vem de uma cultura. Então, a gente tem que trabalhar assim de uma forma muito sutil, Psicológica. né? Você tem que ser muito delicado, porque é uma fase complicada, né? E você tem que ir desmistificando muitos pensamentos. Esse pensamento da cólica é muito comum. Então, as pessoas acreditam que a mulher ela tem que se privar de comer tudo, porque ela é o fator que causa a cólica na criança. E, na verdade, a cólica intestinal é um fator prevalente da criança até mais ou menos os 4 meses de idade. Isso é um fator que já é natural, porque imagine que o intestino é totalmente estéril. Então, esse intestino ele precisa de maturação, ele precisa de desenvolvimento, ele precisa de contato para que ele comece, né, a flora intestinal sendo construída para que ele comece a ter maturidade. E isso involuntariamente a cólica vem. É claro que a alimentação ela pode piorar esse estado, mas ela não causa esse estado. Tá? Então, existem alguns alimentos ou métodos ou estratégias que a gente utiliza para melhorar. Por exemplo, o feijão. Muita gente fala assim, não, você não pode comer feijão. Você está amamentando, você não vai comer o feijão. Sendo que o feijão é uma fonte excelente de ferro. Né? É necessário, porque a mulher ela tem que ter um bom aporte. O ferro ele tem uma importância ali, né? Então, criança. Então, como a mulher tem que ter um bom aporte nutricional e as pessoas privam
o feijão é complicado. Então, uma técnica que eu sempre falo no consultório é deixar o feijão de remolho. Esse feijão ele tem que ficar de molho por 12 horas. Isso é uma dica que eu dou para as mamães. Por 12 horas na água e no vinagre. E aí vai soltar uma espuminha, trocar essa água várias vezes ao dia até a hora do preparo. Isso vai diminuir aquela fermentação, tanto dela como possivelmente piorar a quantidade de gases do bebê, e vai ajudar a absorver melhor o ferro e cálcio da refeição. Então, é uma dica que eu dou aí. A obesidade infantil, por que ela é tão preocupante? Com certeza, a obesidade, não só no âmbito infantil, mas em qualquer âmbito, ela vai ser preocupante, mas no âmbito infantil é algo que preocupa porque ela vai afetar diretamente no crescimento e desenvolvimento daquela criança, né? Então, uma criança obesa, ela tem, por exemplo, dificuldade para andar, para o crescimento ósseo, né? E outras complicações associadas à obesidade, né? Então, quando eu falo sobre nutrição materno-infantil, é uma das áreas que eu mais gosto de atuar, porque justamente a gente lida diretamente com a prevenção. Então, se eu consigo pegar uma criança com 6º mês de vida para a introdução alimentar, eu consigo tentar fazer com que aquela criança tenha uma boa aceitação para alimentos saudáveis e, consequentemente, no futuro, né, ser uma criança que tenha menos risco de vir a ter obesidade, né? Então, é uma das áreas que eu mais gosto por esse motivo. Mas também existe o tratamento para a obesidade infantil, né, que a gente acompanha. Claro que é diferente do adulto, porque a criança não faz restrições alimentares como o adulto para perca de peso, né? Que a criança... as vontades mesmo da criança. E aí ela está em crescente crescimento e desenvolvimento. Existe muita resistência na hora que, tipo, vai passar alguma reeducação, algum tratamento para uma criança obesa? Muito. Muito, e na maioria dos casos, a maior resistência é da família do que da criança. Mas há alimentos em si. Qual você mais escuta a criança falar? Eu não quero comer, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Isso depende muito. Às vezes, porque assim, a nossa sociedade ela está adaptada a, por exemplo, a tudo que é muito doce. O nosso paladar ele foi formado para gostar do que é muito doce. E a criança com 6º mês de vida, por exemplo, ela não tem esse conhecimento do que é o doce. Ela não sabe o que é o doce, o amargo, o azedo. Então, ela ainda não tem nenhuma preferência alimentar. Mas o que existe, às vezes, é a família que acredita que, eu ofereci a banana, por exemplo, que é uma fruta doce, ele não gostou. Eu ofereci o abacate, que já é uma fruta que não tem um sabor doce. Aí ele não gostou, eu vou oferecer a banana porque é mais doce. A gente tem esse pensamento de acreditar que a criança vai gostar do que é doce. E, na verdade, se ela não conhecer esse sabor, ela pode ter preferência pelo azedo, pelo amargo, enfim, outros sabores. Tem que haver uma preocupação na questão da alimentação, quer dizer, das frutas que você vai introduzir numa criança, porque tem um certo momento que a criança começa a ter contato com a fruta, no caso, o contato, né? É importante saber dar a fruta certa naquele primeiro contato. Com certeza. Porque, por exemplo, o caso da laranja, um exemplo, que é uma fruta ácida, só que tem caso você pega uma laranja mais doce e uma laranja mais azeda. Isso vai interferir? Na aceitação dela? Tem que tomar cuidado nessa parte. Ela não tem conhecimento de sabor. É justamente isso que eu estou falando. Às vezes a gente acredita que o primeiro alimento a ser oferecido tem que ser o doce. A gente já olha, às vezes, com olhar de pena. Não, vou oferecer o azedo. Azedo, né? As mães, muitas vezes, têm esse medo, esse pavor. Azedo não, bichinho. Aí ainda fala na frente das crianças, às vezes, isso, né? E se caso uma criança rejeitar uma fruta assim, não gostou, ela tem que parar ou ela tem que insistir novamente? A formação de hábito alimentar e de paladar é a partir de 1 ano. Então, até 1 ano é o tempo que a gente tem para formar esse paladar. Ou seja, o que eu indico? Oferecer, a partir do 6º mês, a maior variedade possível de frutas, com exceção do açaí, água de coco e carambola, que não são frutas indicadas até 1 ano ou 1 ano e meio, para que a criança tenha conhecimento de diferentes sabores e ele faça a preferência dele alimentar. Então, não é você que vai determinar, porque eu não gosto de melão, eu não vou oferecer melão para o meu filho. Eu já ouvi isso no consultório, entende? Mas privar a criança pode
e acabar mudando o hábito que Pode ela fazer poderia. com que ela seja uma criança que tenha seletividade alimentar no futuro. Uhum. Crianças que não conseguem, não conhecem frutas, não conhecem verduras, não conhecem legumes, porque são seletivas. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, que antes a gente fazia muito, a gente não, que se fazia muito antes, era fazer aquela sopona cheia de legumes, que muita gente considera saudável, que talvez é saudável, mas não é indicado para aquela fase. Amassar, triturar, peneirar e dar aquela papa para a criança. Aquela criança provavelmente vai ser uma criança seletiva no futuro, porque ela não vai ter conhecimento do sabor da batata, da cenoura, do girimum. Ela não vai saber o que é cada alimento. Está tudo misturado de sabores. Então, é por isso que a gente indica, a partir do 6º mês, uma introdução alimentar gradativa. Então, 6 meses tem um certo tipo de alimento e, com o passar dos meses, a gente vai aumentando consistência, qualidade e outros alimentos diferentes, né? Que aí já entra preparações a partir de 1 ano, até chegar à alimentação da família. Massa demais, Carol. Rapaz, eu tô ficando mais empolgado nas perguntas. É muito legal esse assunto, olha. E eu nunca parei, assim, para Pensar, né? Isso não é de analisar conhecimento, a né? nutrição. Porque, assim, muita gente acredita que a nutrição ela é voltada para o emagrecimento. Também. Eu acho que tem um Também. mito que talvez eu já tenha visto, que a nutricionista, o profissional nutricionista é mais para quem é de classe média alta, por exemplo. As pessoas têm esse pensamento. Tem esse pensamento. A eu vejo história muito do isso. fazer dieta é caro, É. né? E, na verdade, não é. A gente... Talvez seja aquele exemplo de caro que sai o caro que sai mais barato no futuro, né? Porque você Investimento. você evita muitos problemas de saúde. Cara, eu escolhi a nutrição, na verdade, quando eu decidi ser nutricionista, porque eu via na nutrição a única profissão, na verdade, que atuava com prevenção de doenças. Você vê hoje uma porrada de profissões aí que atuam com tratamentos, medicação, isso e aquilo. Porque a quantidade de doenças crônicas hoje é muito maior, né? Você vê que isso é prevalente, é crescente, cada vez mais. E a nutrição ela é a única profissão que pode atuar como fator preventivo. E que me dá mais esperança nisso é a nutrição materno-infantil, justamente por isso. Porque eu posso pegar a criancinha na barriga da mãe, eu posso pegar a criancinha no início da introdução alimentar. Infelizmente, muito infelizmente, hoje a gente recebe no consultório, quanto nutricionista, pessoas que já vêm com comorbidade. Comorbidade seria o com problema. doenças. Com doença. Você não vê pessoa que vai, quase não vê, né? Para evitar elas, né? Você não vê. Eu vim aqui para consultar porque eu quero prevenir doença. Ninguém vai. Né? Mas, apesar de ser esse o objetivo da profissão, a gente recebe principalmente crianças. Se eu recebo criança de 5, 6 anos, eu já sei, infelizmente, que ela foi encaminhada pelo médico com comorbidade, com doenças, né? Colesterol elevado, triglicerídeos, doenças gástricas, atraso no desenvolvimento, seletividade alimentar bastante, por conta de uma introdução, às vezes, alimentar não adequada. Seria ideal, né, que um pai de família ou uma mãe traga a criança mesmo sem indicação médica ao profissional da nutrição, né? Pode ir sem aquela, aquele encaminhamento, né? Principalmente no período de introdução alimentar, que é como eu falei, é o período que a gente faz com que a criança tenha aceitação melhor a alimentos saudáveis. E para os pais que já têm crianças ali de 3 anos para frente, que nunca teve contato com um nutricionista ou que não está passando por nenhum problema, seria importante também trazer para tentar, nessa idade ainda tem como mudar hábitos. Sim, e avaliar também, né, como que está o estado nutricional daquela criança. A gente faz prescrição de exames bioquímicos, se tem alguma deficiência nutricional ou não, a gente já vai realizar o tratamento em relação a isso, né? Então, é importante ir ao nutricionista. As pessoas precisam ter consciência sobre isso. Eu não estou falando, idade, né? Eu não estou falando que é para me procurar, mas eu estou falando que precisa procurar por um profissional nutricionista, para que tenha boa orientação. Principalmente as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta particular, eu acho que por mais como é que eu posso dizer, por mais difícil que seja em termos de tempo, né, ser atendido pelo SUS, mas que você vá, porque é importante, né? Em todos os bairros aqui de Santa Maria, por exemplo, tem uma unidade de saúde familiar, então é algo bastante completo, atendimento para gestantes, pré-natal,
e vários outros tipos de atendimento para as pessoas, né? Grátis, pode ser até demorado tudo, eu não vou mentir que isso aconteça, mas é algo, se você procurar ir numa unidade de saúde familiar, ali no seu postinho do seu bairro, você vai conseguir um atendimento bom e de graça. Com certeza. É necessário, né? É necessário incluir na nossa rotina, né? Sobre esse assunto, que eu acho que existem muitas dúvidas, em geral. Uma coisa que eu notei no caso da minha irmã, eu uso ela como exemplo, porque foi o contato mais próximo que eu tive. Teve como é que eu posso dizer, um problema com leite. Achar o leite ideal, o leite para criança de até 6 meses, sem ser o leite da mãe. Foi comprado tipo aí a criança não se deu bem, tinha problemas para fazer o cocô e tal. Aí foi comprado outro até que chegou no ideal. Ele era um pouco mais caro, mas assim, como é que você acha? É testando mesmo ou o nutricionista consegue identificar o leite mais correto e já indicar um leite que pode ajudar a criança a não ter problemas de cólicas e por aí vai? O melhor alimento para a criança começa, né, pelo leite materno. O leite materno não tem, é inquestionável o valor nutricional dele, de benefícios tanto para a criança como para a mãe, como o padrão ouro, tá? Quando há inviabilidade de amamentação, quando há, por algum motivo, A mãe não não consegue pôde suprir. acontecer a amamentação, né? E aí é indicado, a gente indica fórmula infantil, tá? Não é leite de Sim. vaca. Então, já que a amamentação não é possível, inicia-se com a fórmula infantil. As fórmulas infantis, existem infinidades hoje de fórmulas infantis no mercado e elas são por fases. Então, até o 6º mês, até o 8º mês, né? Então, cada fase tem um tipo de fórmula infantil porque é uma demanda diferente. A criança está crescendo, está se desenvolvendo, então são demandas energéticas, proteicas e de vitaminas e minerais diferentes, né? Mas existem fórmulas melhoradas, né? Hipoalergênicas, anti-refluxo. Então, né, tem umas melhores que as outras. Pode ser que o caso dela, ela tenha consumido uma fórmula que não foi tão legal para o intestino, né? O intestino não tenha tido uma boa resposta e por isso houve a Isso é troca. um caso a caso, né? Caso a caso. Por isso que a indicação, a prescrição, ela é individualizada. Tá? Então, cada paciente, a gente avalia o histórico, os sinais e sintomas e verifica qual prescrição fazer de alimentação. Existe uma dúvida também, eu acho que todo mundo eu acho que pensa assim, que se não pode substituir o leite da mãe ou começar a introduzir a criança os hábitos alimentares, dar leite de vaca para a criança, leite comum, sem ser leite em pó. E existe também uma questão chamada APLV, que é a alergia à proteína ao leite de vaca. Quais são os primeiros sinais que uma criança dá que tem esse tipo de problema? Hoje a gente encontra bastante no consultório, infelizmente, criança com com a condição de APLV, que é a alergia à proteína sobre o leite de vaca. Geralmente, as condições, os sinais e sintomas que aquela criança começa a apresentar são vermelhidões na pele, alguns sinais intestinais, como sangue oculto nas fezes. Então, a fezes começa a ter sangue e outros sintomas que a mãe vai relatar, apresentar, que depende muito de criança para criança, mas geralmente são esses, tá? Acontece muito no consultório de as pessoas confundirem alergia à intolerância, que são duas coisas diferentes, completamente diferentes. A intolerância à Eu não lactose sabia que isso tinha diferença até Também. agora. são sintomas completamente diferentes. Sintomas de intolerância à lactose, elas são relacionadas justamente gastrointestinais. Então, a pessoa ela começa... A intolerância, ela é basicamente você tem problemas na digestão. É como se você tivesse... Todo alimento que você consome, você precisa de enzima para fazer a digestão. No caso da lactose, você precisa ter a enzima lactase. O intolerante à lactose, ele tem deficiência
ou menor quantidade do que consumida de lactase, entende? Então, é como se ele tivesse maior quantidade de lactose e menor de lactase para fazer essa digestão, a enzima, O né? principal sintoma para identificar uma intolerância é, no caso, intestinal. Gastrointestinal. Então, a pessoa vai apresentar empachamento, que chama, né? Então, plenitude gástrica, gases em excesso, diarreias e sintomas nesse cunho, né? Já o alérgico não, é mais relacionado a questões imunológicas. Essa é a diferença da alergia para a intolerância. Tá? A alergia é mais identificada pela pele, no caso. Pela pele, em alguns casos pela garganta, né? Em casos mais sérios, o olho. Então, são questões imunológicas mesmo ali que influenciam, né? Diferente da intolerância. Que Caso alguma mãe perceba, por mais pequeno que seja, algum sintoma prévio, ela pode procurar um profissional da nutrição. Procurar um médico imediatamente, porque a alergia, ela O nutricionista consegue identificar essa alergia ou tem que ser um profissional específico? Nós identificamos por conta dos sintomas, mas nós não nós não damos diagnóstico médico, né? Então, o alergista, o pediatra, ele dará o diagnóstico e o nutricionista, junto com o médico, vai fazer o tratamento, né? No caso, o tratamento nutricional. Né? E é muito sério, muito sério. Não é aquela coisa que algumas pessoas falam, é frescura, pode consumir só um pedacinho, né? Essa semana mesmo eu recebi no consultório uma criança com 6 meses. Levou-se um tempo para receber o diagnóstico de APLV, porque não é fácil. Não é, chegou, já é APLV, não, leva tempo, tem, né, toda uma avaliação. E aí, nos 6 meses, ela chegou para a introdução alimentar já com a APLV. Dei todas as orientações, conversei com a família. E olha o que aconteceu, para te ver como a gente não lida só com o paciente, a gente lida com todo mundo, né? A mãe, depois de uns 2 dias da consulta, veio me ligar. Mandou mensagem, muito desesperada, porque ela tinha deixado o filho dela com a tia, a prima, alguém, e viu que a familiar estava dando para a criança, para o filho dela, café com leite e pão. E a criança com 6 meses. E aí, quando ela voltou, a filha dela também estava consumindo. E aí começou a apresentar, né? Urticária na pele, todo tipo de condição que por conta da alergia. E ela foi parar no hospital. Então, é muito importante que as pessoas tenham consciência sobre a seriedade do assunto. Né? E até mesmo você deixar uma criança que tem esse tipo de restrição com outras pessoas, é ideal ter toda uma orientação, né? É por isso que a gente precisa orientar a família em relação a isso, ao risco. E é por isso que eu acho muito legal essa oportunidade de estar aqui hoje, porque mais pessoas precisam saber da seriedade disso. Muita gente acha que alergia ou intolerância é frescura. E a intolerância não é simplesmente só ao leite, né? Tem vários alimentos, como o bolo e outros derivados, que tem o leite lá dentro e pode causar, né? No caso da alergia, ao soro do leite e traços também. Então, a criança não pode consumir nada que tenha leite. Não pode. Existe algum leite específico que dá para essas pessoas consumirem? No caso da alergia, não. No caso da intolerância, a gente tem muitos produtos, né, que são sem lactose. Né? Hoje, no mercado, a gente tem bastante. No caso da alergia, é muito mais complicado. É mais difícil, né? É exclusão. É exclusão. No caso da criança que amamenta, a mãe, infelizmente, exclui esses alimentos e o nutricionista vai ter que procurar fontes alimentares para suprir aquela necessidade, né? De cálcio, enfim. E existe outra dúvida também, que muita gente acha que intolerância à lactose você já nasce com questão genética, né? Seu pai tem intolerância, logo você vai ter. Muita gente acha que é questão genética tudo, mas a pessoa desenvolve, né? Durante o decorrer da vida. Você vê muitos casos assim, de pessoas assim, com a idade mais avançada, tipo jovens adultos, com esse caso de intolerância à lactose que se apresentou durante o crescimento da pessoa? A intolerância à lactose ela pode aparecer em qualquer momento da vida, em qualquer fase da vida. Não existe uma causa específica. É uma diminuição da lactase, da enzima, né? Isso pode acontecer por vários fatores. Às vezes um fator intestinal, enfim, vários fatores Uma mudança alimentar podem pode causar, acontecer, né?
Às vezes, se você consumir um volume em excesso de lactose e a lactase for um menor volume, ela não vai conseguir fazer essa quebra da proteína, Sim. do açúcar. No caso. Existem casos que a pessoa é intolerante ou alérgico e acaba mudando isso? Não, é mais difícil. A intolerância, sim. Tá? A intolerância, você não vai ser para sempre intolerante. Tá? Se você fizer o tratamento certinho, existe um período, a gente começa a reinserir tudo, tomar todo o cuidado, e a pessoa pode depois voltar a ser não intolerante, né? Legal. A Agora, mesma coisa a alergia também. Jamile, você falou a respeito da consultoria de amamentação, né? Do que se trata esse assunto? Certo. A consultoria de amamentação, na verdade, são profissionais de saúde que fazem o curso de consultoria, que são profissionais para orientar mães e famílias no período da amamentação. Então, a gente já inicia ainda no período gestacional, que é o momento de pré-natal, né? Onde a família e a mãe está mais suscetível a aceitar aquelas informações, né? Receber aquelas informações de uma maneira benéfica, do que, por exemplo, no pós-parto, quando já tem algum problema instalado na amamentação. Então, o objetivo do consultor de amamentação é identificar, por exemplo, problemas relacionados à amamentação e sugerir para a família maneiras, estratégias para melhorar aquela qualidade. Uma mudança. Para que não haja desmame precoce, né? Esse é o nosso objetivo. Cada vez mais fazer com que as mães consigam amamentar seus filhos de uma maneira eficiente, correta, sem dor, principalmente, né? Que não é indicado mãe sentir dor para amamentar. Então, por isso que existe o consultor, para orientar quais maneiras, quais técnicas, de não existir tudo isso, para que se tenha boa amamentação. Interessante. Até que idade a mãe pode amamentar a criança no peito? Até o 6º mês de vida, a amamentação a gente orienta que seja exclusiva, ou seja, não há necessidade de água, chás ou outros alimentos. Não há, de fato, necessidade porque o leite materno é suficiente para suprir todas as demandas do bebê. A partir do 6º mês, inicia a introdução alimentar, né? E continua a amamentação até 2 anos ou mais, conforme a preferência da mãe, da família. Tudo isso está ali dentro da consultoria de amamentação, né? Isso. É por isso que ela é importante. É interessante. Existe uma idade específica que você tem que cortar a amamentação na mãe? Até o momento onde a mãe se sentir segura e sentir prazer em amamentar, né? Porque também não pode... Se aquela mulher não se sente à vontade, não sou eu, profissional de nutrição ou consultora, que vou forçar ou obrigar uma mulher a amamentar. Mas pode dar orientação, né? A gente orienta, mas é claro que tudo é uma escolha da mulher. Se a mulher se sentir confortável, ela amamenta até 2 anos ou mais, né? Uhum. E acho que também, a partir do momento que a mãe perceber, isso é uma coisa minha, que eu estou achando aqui, perceber que a criança já está se alimentando exclusivo de alimentos lá específicos que não necessite ou não procure mais o leite, o peito, então isso já é um sinal também. A partir do 6º mês, a demanda já começa a mudar, né? Então, a criança já começa a ter outras fontes alimentares. Então, em alguns casos, a criança por si só já vai deixando. E o leite materno já não é, digamos assim, a base da alimentação, né? Outra coisa que eu me lembrei agora, falar a respeito dos materiais que é usado para você dar alimentação, nessa introdução alimentar já a partir de 6 meses. O uso do plástico, ele é adequado ou é preferencialmente para evitar? Eu costumo indicar, principalmente a termos de congelamento e tudo, materiais e plástico livres de BPA. O vidro, por exemplo, é um material mais indicado, digamos assim, para o congelamento, porque não vai ter esse contaminante, né? É um contaminante que causa malefícios para o desenvolvimento da criança. É o BPA, né? BPA. Todo recipiente de plástico você vai encontrar lá. Os que são livres, né? Free BPA. Livre de BPA, que é o contaminante. Então, é importante comprar um material assim um pouco mais seletivo, né? Nessa parte e principalmente observar. De vidro, né? Com a tampa hermética. Isso no caso do congelamento. O alumínio não é indicado? Não seria. Não seria, né? Só o vidro mesmo? Isso, por conta desse se puder, né? contaminante. Se puder, o vidro. Puder,
Tá. A gente vai... Acho que eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e nós tivemos... Tá chamando alguém. E a gente teve poucas perguntas. O nosso público ainda não é tão engajado com a gente. E conforme a gente vai trazendo mais pessoas e vai vindo e vai engajando mais, a gente teve 2 perguntas, até porque também eu deixei pouco tempo, só o final do dia de ontem. Nós tivemos o caso aqui da Jamile Brito, a tua xará. Ela perguntou aqui, como desenvolver o hábito de uma alimentação saudável? É tão difícil persistir nesse processo. Certo. O primeiro passo é procurar por um profissional nutricionista, né? Sem dúvida alguma, é o nutricionista que vai auxiliar nesse processo, vai encontrar ali qual a melhor maneira de chegar naquele objetivo, né? As pessoas, às vezes, como eu falei, estão muito adaptadas a buscar pela maneira mais fácil para chegar no emagrecimento e nem sempre o que é fácil é o mais indicado, é o saudável. Existem diferenças de emagrecimento, né? E nem todo emagrecimento é saudável, né? O fato de você subir na balança e perder 10, 15, 20 quilos não quer dizer para mim que foi saudável. O caso daqueles lutadores que precisam perder pesos em tempo recorde é um risco para a saúde deles, né? Polêmica, né? Essa pergunta. Não, assim... Mas sim, porque tem muita gente comum que não pratica esse tipo de esporte, que acha, que vê, né, eles falando a respeito disso e acha que pode fazer o mesmo. Sim. No caso dos lutadores, eles precisam ser acompanhados para que cheguem, né, bater aquela meta de peso, porque realmente é um risco muito grande você perder um volume de peso em pouco espaço de tempo, que é geralmente o que eles fazem. Geralmente eles privam muito do líquido, né? Se privam, fazem uma restrição bem grande, né? E isso é um fator de risco muito grande para a redução também, né? Não só de gordura, obviamente, como de massa muscular. E redução de massa muscular é um risco imenso para a saúde. Você está reduzindo massa magra, reduzindo o tecido ósseo, né? E aí acaba tendo enfraquecimento ósseo e tantas outras complicações. Então, por isso que o emagrecimento ele precisa ser sustentável, saudável. E nem sempre esse emagrecimento vai ser rápido e fácil. Vai ser o caminho mais difícil e mais demorado, né? Infelizmente. Então, para que a gente tenha aí persistência, como ela falou, dar continuidade no tratamento, é realmente procurar por um profissional que saiba fazer uma boa orientação e que faça uma mudança de hábito alimentar, né? Do que fazer restrições. Nessa pergunta dela aqui, que é como desenvolver o hábito de alimentação saudável, e é difícil persistir. Você acha que um acompanhamento psicológico também pode ajudar? Também, quando indicado, sim. Né? Porque a alimentação ela está nessa psicológico, né? Quando a pessoa está muito ansiosa, ela tende a comer certos alimentos. Influencia também. Né? Interessante. Realmente uma dica que eu dou é fazer mudanças gradativas e pequenas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu não consigo consumir um volume de água que eu preciso. Cada um de nós tem um volume de água. Então, começa por isso. Tenta bater a tua meta de água, de hidratação do dia. Aumentando as ml a mais diárias, né? Vai substituindo, fazendo trocas, por exemplo, reduzindo o volume de açúcar do dia a dia, fazendo trocas alimentares, alimentos que você considera que não são saudáveis, vai substituindo por outros alimentos saudáveis. Então, é uma troca que você vai fazendo diariamente, gradativamente. Não adianta hoje, eu fui no nutricionista e amanhã eu já tirei açúcar de café, já não é assim que funciona. Indo devagarinho, passo a passo, né? Interessante. É por isso que é importante o nutricionista na vida de uma pessoa. Isso vai fazer com que a pessoa consiga se manter naquele caminho, né? Certo. Aqui nós tivemos a segunda pergunta, que é da Claudiane Silento. Ela perguntou quantas horas precisa dormir para poder emagrecer. Depende, no sonho tu vai estar correndo, mano. Não, brincando. As horas de sono, elas são fundamentais para o emagrecimento. A gente está brincando, mas isso é real. O emagrecimento, ele não é só fazer dieta,
né? É um conjunto de fatores. Então, você tem que fazer dieta ou seguir um plano alimentar, né? Fazer uma reeducação. Você tem que ter exercício físico, você tem que ter menos estresse, você tem que dormir bem, boas horas de sono, então 6 a 8 horas de sono. Você tem que ter boa hidratação, seu intestino precisa estar funcionante. Então, são uma infinidade de coisas. Mas se ela dormir uns 2 meses direto, sem comer nada, ela emagrece. Com certeza, vai perder massa muscular. Se ela chegar viva até lá. Brincadeiras à parte. Jamile, eu acho que era isso. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu acho que foi muito legal. Um dos melhores podcasts que a gente fez aqui. Olha, legal. Ficou muito massa. Ficou bacana. Ficou bem Verdade. fluido, né, Léo? Quer deixar alguma consideração final? Quero agradecer o convite novamente de vocês, parabenizar, realmente, isso é uma iniciativa muito legal. Eu espero que eu possa ter contribuído com as Demais. pessoas, com Demais. vocês. Atendo em Santa Maria, para quem não me conhece. Sou de Santa Maria, moro em Santa Maria, nasci em Santa Maria. Onde fica o seu O consultório? consultório fica na rua Doutor Raiol, ali próximo da Equatorial. Então, é bem fácil a localização, né? Por horário marcado, então você não vai ter fila de espera. Então, é só entrar em contato, conversar, né? Entrar pelo meu Instagram ou meu contato. É Jamile Nutricionista, né? Jamile Araújo, nutricionista, Jamile tudo Araújo, junto. Nutricionista. Tá? Então, Vou colocar aí na descrição para vocês que estão assistindo. sempre que eu posso, eu coloco algumas dicas lá e vou orientando, né? É aquela coisa. Não dá para orientar só pelo consultório, né? Então, o máximo de que eu conseguir fazer, que as pessoas tenham acesso a essas informações, vamos tentando, né? Isso aí. E é Recados, isso. Léo? Pessoal, agradecer por vocês estarem acompanhando mais um Trevo Podcast. Siga a gente nas redes sociais, siga a Jamile nas redes sociais, acompanhe o trabalho dela, muito interessante. E também agradecer a Desk por ter cedido o espaço. Acompanhe também a Desk, que tem programas, podcast também. Inclusive, hoje está tendo uma palestra aí na Desk, para o Dia das Mulheres, hein? Isso. Tá meio atrasado, mas é por causa de datas, né? Outra coisa, segue o nosso parceiro aí, a Infinity Imports, que é um cara que está dando um apoio legal pra gente. Outro cara que dá um apoio bacana é o Elton Renner, lá do Opala Bug. Vai lá conhecer um espaço que é sensacional, cara, um espaço retrô, muito massa. Com karaokê e tudo. E tudo. Quero agradecer a minha equipe aqui, a Natália e o João Batista. O João hoje ficou só gravando ali uns takes pro Instagram, mas... E é isso, pessoal. Obrigado a todos mesmo que ficaram até aqui. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.